Olá, amores! Vamos iniciar hoje mais um assunto que é a potenciação. A potenciação é um tipo de operação matemática, né? Que também a gente envolve alguns conhecimentos da multiplicação, certo? A potenciação, ela se apresenta dessa maneira aqui, ó. Ela tem um número embaixo, tá? E um outro número em cima que a gente chama de expoente, que é o número qual ele é elevado. Elevado? Como assim, professora? Esse assunto para mim é muito novo, então vamos com calma. Bom, então vamos lá. A definição de potenciação é uma multiplicação com fatores iguais. O que são fatores? São aqueles números os quais estão multiplicando, né? Então, ou seja, o termo que se multiplica ele é igual sempre. Quando eu coloco aqui, por exemplo, 3 elevado à quinta potência, o 3 é um número que fica embaixo, que a gente chama de base. O número que fica em cima, que é chamado de expoente, ele refere-se à quantidade de vezes que essa base vai ser multiplicada por ela mesma. Vamos lá, com calma. Bom, se eu tenho 3 elevado à quinta potência, significa que esse 3 está multiplicando por ele próprio quantas vezes forem o expoente. Por exemplo, aqui, se é 3 elevado a 5, significa que o 3 vai multiplicar por ele mesmo, ó, 5 vezes. Ou seja, 3 vezes 3, que vai dar 9, que vezes 3 dá 27, que vezes 3 dá 81, que vezes 3 dá, sim, 243. Esse resultado dessa multiplicação de fatores iguais, como a gente viu aqui, esse resultado é chamado de potência, ok? Então, a potência é o resultado dessa potenciação, dessa multiplicação aqui de fatores iguais. Tranquilo? Então, olha só, parece que é difícil, mas não é tão difícil assim. Vamos pensar aqui nessas outras observações, outros exemplos que eu botei aqui, ó. Por exemplo, 4 elevado à segunda potência. Significa que o 4 está multiplicando por ele mesmo, ó, 2 vezes. Não é que significa que é 4 vezes 2, não. Significa que o 4 multiplica por ele próprio 2 vezes. Ou seja, 4 vezes 4 tem como resultado essa potência aqui, ó, 16. A gente, quando tem um expoente chamado 2, a gente pode dizer que é 4 elevado à segunda potência, ou a gente pode dizer que é 4 elevado ao quadrado, tá? Também na matemática, o expoente 2 significa que é ao quadrado, que é uma coisa plana, ok? Que é bidimensional, tá bom? Agora, se eu tenho esse aqui, ó, 3 elevado à terceira potência, significa que o 3, que é a base, ó, se repete, o 2, que é a base, ele se repete 3 vezes, que no caso é o valor do expoente. Então, vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4, que vezes 2 dá 8. Então, o 8 é o resultado dessa potenciação, logo ele é chamado de potência, tá? E quando a gente tem expoente 3, a gente lê 2 elevado ao cubo, tá? Porque um cubo é uma figura tridimensional. Se ele é tridimensional, então, ó, ele tem comprimento, largura e altura. Sendo tridimensional, então, o expoente 3, tá? Então, para esses dois casos específicos aqui, expoente 2 ou expoente 3, o 2 recebe o nome de elevado ao quadrado e o expoente 3 significa elevado ao cubo. Mas se fosse expoente 4, professor, a gente coloca pelos números ordinais. Quarta potência. Se fosse 2 elevado a 5, por exemplo, 2 elevado à quinta potência. Se fosse a 6, sexta potência e assim por diante, ok? Existem dois casos especiais. Quando eu observar o expoente como 0 ou o expoente como 1, a gente vai ver isso agora. Se eu tivesse aqui, ó, uma potenciação onde eu tenho uma base qualquer, um número qualquer, que eu estou elevando ele ao expoente 1. 5 elevado à primeira potência, 5 elevado a 1. Todo número elevado a 1 sempre dá a própria base. Ou seja, 5 elevado a 1 dá 5. Se fosse 10 elevado a 1, daria 10. Se fosse 2 elevado a 1, 10. 2 elevado a 1 daria ele próprio, 2. 10 elevado a 1, 10. Qualquer número elevado a 1 dá ele próprio, tá bom? Se fosse 325 elevado a 1, daria 325. Sempre o expoente 1 vai sempre dar como resultado uma potência que seria a própria base, o mesmo valor da base. Agora, e se o expoente aqui for 0, todo valor elevado a 0 sempre vai ter como resultado 1. Ou seja, aqui eu botei o exemplo, 12 elevado a 0 dá 1. Se fosse 5 elevado a 0, daria 1.
Se fosse 1 milhão elevado a zero, sempre vai dar 1. Se o expoente for zero, sempre vai ter como resposta uma potência 1, ok? Vamos agora a mais algumas observações. Amores, então dando continuidade, uma observação que eu vou fazer para vocês agora é essa aqui, ó. E quando a base da potenciação for 10, ou seja, aquele número que está embaixo elevado a um expoente for 10, como é que a gente faz para resolver? Vamos lá. Bom, se for 10 a sua base, eu vou observar o expoente. Se for 10 elevado a 1, lembra, a gente acabou de falar, todo número elevado a um expoente 1 dá ele próprio. Então, 10 elevado a 1 dá 10. Agora aqui, ó, 10 elevado à segunda potência, ou que a gente viu que é 10 elevado ao quadrado, né? 10 elevado a 2. Como é que seria? Seria 10 vezes 10. Isso aqui daria 100. Tranquilo até então. Agora, e 10 elevado à terceira potência, que é 10 elevado ao cubo? É 10 vezes 10 vezes 10 de novo. 10 vezes 10 dá 100, que vezes 10 dá 1000. Tá aqui. E 10 elevado à quarta potência? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100, que vezes 10 dá 1000, que vezes 10 dá 10.000. Olha só o que a gente está observando aqui, ó. 10 elevado à quinta potência, vamos fazer essa também, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000, vezes 10, 100.000. Moral da história, se a base for 10, né, se o número que está embaixo for 10, ele vai ter como resultado 1 com quantos zeros tiver o valor do expoente. Como assim, professor? Ó, aqui o expoente é 1, então aqui ele vai ter 1 zero. Aqui o expoente 2, 2 zeros na resposta. O expoente 3, 3 zeros na resposta. Expoente 4, 4 zeros na resposta. Expoente 5, 5 zeros na resposta. Então, sempre vai ser assim, isso é uma regra, tá? É um critério. Quando eu tiver a base 10, tá, da minha potência, eu vou colocar a resposta com 1 e quantos zeros for o valor do expoente, ok? Mole, mole, né? Essa daí foi a mais fácil até agora. Agora vem aquele negócio que o bicho pega um pouquinho. E se a base for um número decimal, que a gente acabou de aprender agora, decimal com vírgula, vai mudar alguma coisa? Não. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver 0,6 elevado a 1, tá? Geralmente, número com vírgula, a gente bota ele dentro de um parênteses, tá? Para poder observar que todos os números dele ali são elevados ao expoente. Então, 0,6 elevado a 1. A gente viu a regrinha de que todo número elevado a 1 sempre vai dar ele próprio. Então, como resposta, a gente vai ter 0,6. Agora, olha esse aqui, ó. 1,5, tudo isso elevado a 2, ou elevado ao quadrado, ou elevado à segunda potência. O que significa isso? Significa que o 1,5 ó, vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 1,5 elevado ao quadrado é o mesmo que dizer que é 1,5 vezes 1,5, não é? E quando a gente faz isso aqui, você pode chegar lá no cantinho do seu caderno e fazer essa multiplicação, que a gente já viu como é que era, né? 1,5 vezes 1,5, ó. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. Ó, pulei para a linha de baixo, fiz a minha estrelinha. 1 vezes 5 dá 5, botei aqui embaixo do 7, né? 1 vezes 1 dá 1. Então, agora a gente vai resolver. Agora a gente vai somar as coluninhas, né? O 5 não tem nada para somar, a gente vai botar ele aqui embaixo. 7 com 5 dá 12. Então, vou botar o 2 aqui embaixo e vou subir 1. 1 mais 1 dá 2. E agora, a resposta ficou isso daí? Não, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho após as vírgulas. Ó, tem uma vírgula aqui, eu tenho uma casa decimal. Tem outra vírgula aqui, tenho mais uma casa decimal. Então, no total, são 2. Então, eu vou contar de trás para frente 2 casas, ó, 1, 2, e vou botar vírgula. Então, a gente tem como resposta 2,25. Então, esse é o resultado da nossa potência, 2,25. Que é o que a gente vai colocar aqui na resposta. Agora, 0,3 elevado à quarta potência. 0,3 elevado à quarta potência é o mesmo que 0,3, que multiplica por 0,3, que multiplica por 0,3, que multiplica por 0,3.
Bom, vamos lá. Aí o que que acontece, pessoal? Tem um jeito, você pode montar, fazer a multiplicação de 2, aí o resultado multiplica por outro. Ó, eles dois juntam aqui, 0,3 vezes 0,3. O resultado você multiplica por esse, o resultado você multiplica por esse. Tanto faz, você pode fazer assim. Só que olha só, tem uma outra maneira também. Você pode pensar da seguinte maneira, ó. Esquece quem está aqui na frente, tá? Porque esse daqui não tem valor inteiro na frente, é o zero. Multiplica 3 vezes 3, dá 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Certo, então eu vou botar o 81 aqui. Aí agora eu vou contar quantas casas tem após a vírgula aqui, ó. Uma casinha, 2, 3, 4. Então eu vou andar de trás para frente 4 casas, ó. 1, 2, eu vou colocar 3, 4 casas. Coloco o 0, a vírgula segurando ele aqui, e a gente vai ter como resultado 0,0081, tá bom? É uma maneira de se fazer a potenciação assim. Amores, espero que vocês tenham compreendido, tá? Esse é um assunto novo, mas não é um assunto tão complicado assim, a gente precisa exercitar para poder saber. E aí eu vou botar as atividades que a gente vai fazer na nossa aula de hoje, tá bom? Beijo bem grande. Fiquem com Deus, prestem bastante atenção, revejam a videoaula, tá? Acompanhem o passo a passo e tentem acompanhar pela leitura do livro que eu vou colocar as páginas para vocês e também os exercícios a serem feitos, tá bom? Beijo bem grande e aguardo vocês para dúvidas.